Olá pessoal, lembrando a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal Central das Escrituras. Temos uma meta de atingir 50 mil inscritos e estamos no caminho de conseguirmos essa marca especial. Então não esqueçam de dar o seu like, compartilhar, avisar os membros das suas unidades sobre a Central das Escrituras, onde muita coisa boa a respeito da doutrina, do Evangelho, tem estado nesse portal aí da internet, ok? Então hoje a nossa aula é a aula número 11. Então, vou compartilhar com vocês o PowerPoint, né? E deixa eu só mudar aqui. Isto. Então, vamos para a nossa aula de número 11. E sempre lembrando, eu gosto de relembrar que estamos falando de convênios, né, nessas últimas aulas. E lembrar que quando tomamos o sacramento, estamos renovando todos os convênios que fazemos com o nosso Pai Celestial, inclusive os convênios do templo, ok? Lembrando os 5 principais convênios do templo, que tem que estar na nossa mente diretamente, sempre, porque se a gente fez um convênio, a gente precisa saber quais são os convênios que nós fizemos e quais são os requisitos desse convênio para que possamos cumpri-lo de uma maneira mais eficiente. Então já falamos da lei da obediência, lei do sacrifício, lei do evangelho, lei da castidade e hoje vamos falar da lei da consagração. Então só lembrando, esses 5 convênios têm que estar na ponta da língua de cada membro que já passou pelo templo, ok? Também lembrando que a explicação desses convênios temos no site da igreja, na parte de templos, sobre a investidura do templo, já expliquei isso outras vezes, né? E aqui nesse link nós encontramos os principais convênios do templo e alguma explicação, ok? Na última aula a gente falou sobre a lei do evangelho, que envolve todas as ordenanças e principalmente perseverar até o fim, que é a essência do evangelho realmente de Jesus Cristo, perseverar até o fim, ok? Então, falando um pouquinho da lei da consagração. Nós, quando fazemos esse convênio com o Senhor, nós consagramos, nós oferecemos, e o convênio pede isso, que a gente consagre o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos recursos. Para quê? Para ajudar na edificação do reino de Deus aqui na Terra. O tempo a gente oferece quando a gente doa uma parte do nosso tempo para fazer as coisas que o Senhor nos pede, né? Nossos talentos, os talentos que nós temos, nós ajudamos para edificar o reino de Deus. E os nossos recursos hoje seriam a lei do dízimo, ofertas e as ofertas de jejum e outras ofertas, né? Esses seriam os recursos que o Senhor hoje pede que nós disponibilizamos para a edificação do reino de Deus aqui na Terra, né? Para que sejam construídas capelas, templos, enfim, a pregação do evangelho, a obra da história da família, ok? Na sequência, então, eu gostaria de passar um pequeno vídeo. Eu fiz alguns cortes nesse vídeo, mas é uma história verídica muito legal a respeito de consagração. É a história de John Tanner. Talvez você já tenha ouvido falar, e se não ouviram falar, esse foi um dos pioneiros da igreja. Então vamos ver o vídeo que a igreja fez para enaltecer esse grande homem que dedicou a sua vida e dedicou muitas coisas para o reino de Deus aqui na Terra, a edificação do reino de Deus. Meu marido, John Tanner, era um homem bom e generoso. Era também um homem abastado. Mas nem todo o seu dinheiro podia salvá-lo. 7 médicos renomados examinaram sua perna e todos falaram o que ele não queria ouvir. John,
Essa lesão logo irá vencê-lo. Não dá para salvar sua perna. Ela precisa ser amputada ou o levará à morte. Eu agradeço muito por seus esforços, Dr. Black. Mas a minha perna veio ao mundo comigo. E partiremos dele. Meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel. Enquanto os élderes, Simeon e Jared Carter, ensinavam naquela noite, um sentimento muito forte como nunca havia experimentado encheu o coração dele. Com licença. Será que você teria um exemplar desse livro para mim? É claro que sim. Podemos nos encontrar depois para conversar mais sobre ele? Nos dias que se seguiram, ele estudou aquele livro cuidadosamente, comparando cada detalhe com a Bíblia. Sim, eu acredito em tudo. Para John e eu, tudo o que aqueles élderes mormons nos ensinaram nos trouxe um espírito inegável. O senhor aceita o convite do Salvador para o batismo? Eu sei que o batismo é essencial, mas eu não posso. A minha perna. Veja, a minha perna, ela não suportaria. E estou prestes a partir desta vida. John Tanner. Você acredita que Jesus Cristo curou um homem manco às águas de Betesda? Ah, sim, com toda a certeza do meu coração. Os seus discípulos, Pedro e João, também não curaram um homem que era coxo de nascença à porta do templo? Se o poder do sacerdócio existia na igreja primitiva, também não deveria existir na igreja restaurada? Sim. Você tem fé suficiente para ser curado? Sim. Sim, eu tenho. Portanto, John Tanner, em nome de Jesus Cristo e pela autoridade de seu sacerdócio, ordeno que levante-se e ande. Não precisa ter medo. O Senhor pode fazer todas as coisas. Eu posso andar. Obrigado, Senhor. John quis ser batizado naquela mesma noite. E, embora não se apoiasse naquela perna havia 6 meses, caminhou os 400 metros até o Lago George. Depois caminhou até sua casa, agradecendo a Deus sem cessar.
Desde sua conversão, John procurou dar o melhor de si. Forneceu suprimentos e equipamentos para que 2 de nossos filhos, Nathan e John Joshua, e mais 50 homens, fossem ao acampamento de Sião. Alguns meses mais tarde, ajudou financeiramente 7 famílias que seguiam para Kirtland e Missouri. Enquanto preparávamos para juntar-nos aos Santos, John vendeu nosso hotel, muitas casas, 2 fazendas, pomares, metros até o Lago George, de famílias que seguiam para Kirtland e Missouri. Enquanto preparávamos para juntar-nos aos Santos, John vendeu nosso hotel, muitas casas, 2 fazendas, pomares, um laticínio, uma serraria, uma ilha e mais de 890 hectares de área florestal. Obrigado, John. Muito obrigado mesmo. No início de dezembro do ano seguinte, a igreja estava com sérios problemas financeiros. Prestações da compra do terreno do templo estavam vencidas. Os recursos haviam se esgotado e a execução da hipoteca era iminente. Temos 2 ou no máximo 3 semanas. Depois vão executar a nota. Derrubaram as paredes e acabaram com tudo. Não sei mais o que podemos fazer. Obrigado, irmão Rigdon. Mas acho que há algo que podemos fazer. Que um milagre possa ocorrer. Que teus propósitos sagrados possam acontecer. Imploramos por tua misericórdia e ajuda. E que nos envie alguém com recursos para pagar a hipoteca e salvar o templo. Você está bem? Sonhei que precisam de nós em Kirtland. Quando partimos? Imediatamente. E eu sou Joe Tanner. Irmão Tanner, conheço a bondade de seu coração. Acho que Pai Tanner seria o nome melhor para você. Se tivéssemos chegado a Kirtland no dia seguinte, o terreno do templo teria sido executado. Porém, John pagou a dívida de $2.000 e recebeu em troca uma nota promissória de Joseph. Ele ainda emprestou com grande satisfação $13.000 ao comitê do templo e assinou uma outra nota promissória de $30.000. Fez tudo isso enquanto ainda fazia doações ao fundo do templo. John nunca o teria dito, mas eu vou dizê-lo. Por causa de John Tanner, o templo foi salvo. Meus irmãos e irmãs, os seguintes irmãos foram chamados para servirem em uma missão: Parley P. Pratt, Brigham Young, John Tanner, Wilford Woodruff. Então, na conferência de abril de 1844, ele foi chamado para servir em uma missão nos estados do leste. Com sua fé inabalável, preparou-se imediatamente para partir. Lyman White. Irmão Joseph, Pai Tanner. parto hoje para a missão. Mas antes, há algo que gostaria de acertar com você. É sobre o empréstimo para pagar o terreno do templo de Kirtland. O Senhor o chamou, Pai Tanner. Nesta época tão importante, para que pudesse construir seu reino por meio de sacrifício. Sou eternamente grato por sua dignidade e por ter atendido ao seu chamado. Eu estou em dívida com você. O que devo fazer com esta promissória? Irmão Joseph, a única dívida é a de gratidão. E essa é minha. Que Deus o abençoe, Pai Tanner. Seus filhos nunca mais terão que pedir esmola. Estima-se que, no total,
John deu mais de $50 mil à igreja. Ele encontrara a pérola de grande valor e não se importou com seu custo. John Tanner não apenas entendia a lei da consagração, ele a vivia. Pai Tanner! Ok, depois de ver esse filme maravilhoso, essa dedicação desse homem, John Tanner, que tem descendentes na igreja até hoje, e são uma família de membros muito fiéis, e aquela promessa que o profeta fez a eles, a John Tanner, de que os filhos e os descendentes deles nunca mais precisariam pedir esmolas, e eles se tornaram realmente muito bem-sucedidos na vida. Ok, continuando, vamos ver a palavra dos profetas a respeito da lei da consagração. Primeiro, o presidente Spencer W. Kimball, ele diz assim, consagramos nosso tempo, talento e recursos quando solicitados por nossos líderes e de acordo com os sussurros do Espírito. Na igreja, assim como no sistema de bem-estar, podemos expressar toda habilidade, todo desejo justo, todo impulso consciente, seja como voluntário, pai, mestre familiar, agora ministrador, bispo ou vizinho, seja como professora, visitante, dona de casa ou amiga. Existe ampla oportunidade para nos doarmos inteiramente. E quando o fazemos, descobrimos que o sacrifício traz as bênçãos do céu. E por fim, chegamos à conclusão de que não foi sacrifício. Lembra quando nós falamos da lei de sacrifício, A bênção que as pessoas que recebemos pelo sacrifício feito sempre são maiores do que o sacrifício feito. Então, na verdade, o sacrifício passa a não ser um sacrifício, quando a gente compara com o resultado, com as bênçãos que recebemos do Pai Celestial. Elder Christofferson. Essas declarações expressam a realidade de que nossa vida na Terra é uma mordomia de tempo e escolhas que nos foi concedida por nosso Criador. A palavra mordomia nos traz à mente a lei da consagração do Senhor. Essa lei está descrita lá na Doutrina e Convênios, seção 42, seção 105 também. Que tem um aspecto financeiro, porém, mais do que isso, é uma aplicação da lei celestial à vida aqui na Terra. Consagrar significa separar ou dedicar algo para que se torne sagrado, dedicado a propósitos santos. O verdadeiro sucesso nesta vida advém da consagração de nossa vida, ou seja, de nosso tempo e escolhas, aos propósitos de Deus. Ao fazê-lo, permitimos que Ele nos erga até nosso destino mais elevado. Quando consagramos do nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos, irmãos, estamos simbolicamente fazendo uma poupança do outro lado do véu. Talvez esse seja, tanto é que ela é o 5º convênio que fazemos, o convênio talvez mais elevado que podemos fazer, de consagrar a nós mesmos tudo o que a gente possui para a edificação do reino de Deus. Lembrando que o Salvador consagrou tudo, inclusive a sua vida, para que pudéssemos um dia voltar à presença do Pai Celestial. E o que ele pede não é impossível, não é tão grande,
é que a gente consagre aquilo que os nossos líderes nos solicitem. Às vezes é um chamado que temos na igreja, quando fazemos convênio com o templo, quando vamos ao templo, fazemos nossas investiduras e aceitamos viver esses convênios, não teríamos o direito, a não ser por um motivo muito justo, de não aceitar chamados na igreja. E às vezes a gente vê muitas pessoas que negligenciam e não querem aceitar chamados na igreja. Esquecem que nós fizemos convênios do Senhor e queríamos ajudar, dedicar o nosso tempo, nossos talentos para a edificação do reino de Deus. Claro que às vezes há algum impedimento que não possa ser feito esse tipo de consagração. Mas lembra que faz parte de um dos convênios do templo. Elder Hales, Robert G. Hales, que foi um apóstolo, ele diz assim: no início dessa dispensação, o Senhor mandou determinados membros da igreja viverem a lei da consagração, uma lei recebida por convênio. Quando esse convênio deixou de ser cumprido, vieram grandes tribulações sobre os santos. A lei da consagração foi então revogada, e em seu lugar o Senhor revelou a lei do dízimo para toda a igreja. A lei do dízimo prepara-nos para viver a lei da consagração, que é mais elevada e consiste em dedicar e doar todo o nosso tempo, talentos e recursos em prol da obra do Senhor. Em alguns momentos da história das Escrituras, a gente teve essa lei tentando ser introduzida. Primeiro, logo depois da morte do Salvador Jesus Cristo e sua ressurreição, os apóstolos tentaram colocar em prática essa lei, mas não tiveram muito sucesso. Os nefitas, pelo que parece, viveram essa lei por muito tempo depois também da visita de Cristo, e no começo da igreja ela foi restaurada como uma restauração de todas as coisas. E os santos tentaram viver essa lei da consagração, mas não estavam ainda preparados para ela, E aí então o Senhor, como falou ali, revogou as bênçãos, porque para viver a lei da consagração nós precisamos ter o coração aberto, não ter orgulho e não ter apego demais às coisas materiais. O que não foi possível naquela época, não sei se seria possível hoje. Sabemos que tem alguns membros da igreja que vivem essa lei pessoalmente hoje, mas como igreja, como povo, a lei foi revogada e foi dada a lei do dízimo, que é a lei que nós temos até hoje e que abençoa tanto a quem paga o dízimo como a igreja em si, que pode crescer, se desenvolver, E temos visto, pela fé dos irmãos, em pagar os seus dízimos, a construção, nós temos mais de 300 templos já anunciados, alguns em construção, outros ainda em fase de plantas. Então, o total vai dar, se eu não me engano, 300 e alguma coisa de templos, 315 para mais de templos. E lembrando o seguinte, a igreja vive o que prega, a igreja não se endivida. Sempre que ela anuncia a construção de uma capela ou de um templo, o dinheiro já está reservado para essa construção, para que não precise parar no meio por falta de recursos. Então, a igreja não se endivida para fazer tudo isso. Por quê? Por causa da fidelidade dos irmãos em pagar os seus dízimos e as suas ofertas, que faz parte da lei da consagração. Elder Maxwell também foi um apóstolo do Senhor. Ele disse: a consagração é a única rendição que é também uma vitória. Liberta-nos da feia e superlotada prisão do egoísmo e emancipa-nos da tenebrosa escravidão do orgulho. Eu gosto do Elder Maxwell porque ele faz umas colocações muito interessantes, como ele diz ali: liberta-nos da feia e superlotada prisão do egoísmo e emancipa-nos da tenebrosa escravidão do orgulho. No entanto, ao invés de buscar maior consagração, é tão fácil continuar fazendo as coisas com displicência, sem assumir grandes compromissos, como se esperássemos ir para o paraíso carregados. Seriam a consagração e incorporação à vontade do Pai uma ameaça à nossa individualidade? Ele pergunta. Não,
Só o que ele pede é que deixemos de lado o nosso antigo eu, a fim de encontrarmos o nosso novo eu. Não é uma questão de perder a identidade, mas de encontrar a verdadeira identidade. Interessante, né? Quando nós consagramos, estamos realmente encontrando a nossa verdadeira identidade como filhos do Pai Celestial, como seres divinos, de natureza divina, ok? Eu gosto de 2 exemplos aqui de consagração. Lembro da história dos 5 pães e 2 peixinhos. Aqui temos várias lições que podemos tirar aqui. Lembro que o Salvador estava ministrando e a Escritura diz que tinham 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E o Salvador não queria despedir eles, já era tarde, e sem que eles comessem alguma coisa. E a gente sabe da história que os discípulos disseram: onde é que nós vamos achar primeiro dinheiro para comprar comida para tudo isso? E achar alguém que possa, que tenha todos esses alimentos. E aí o irmão de Pedro, né, André, disse assim: ó, a única coisa que a gente tem é um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Primeira coisa, o rapaz, imagino que ele doou isso, consagrou isso. Né? E a gente sabe do resultado disso, que todo mundo comeu, se fartou, ainda sobrou 12 cestos. Além dessa entrega desse jovem, eu gostaria de fazer um paralelo aqui com a lei da consagração. Irmãos, cada um de nós consagra os nossos 5 pães e 2 peixinhos. Talvez os meus 5 pães e 2 peixinhos seja diferente, e com certeza é diferente dos seus 5 pães e 2 peixinhos. Não importa se é mais ou é menos, se os meus pães são maiores ou os meus peixes são maiores, não importa. O que importa é o ato de você oferecer os seus 5 pães e 2 peixinhos. Então, uma coisa importante, foi falado nessa última conferência, né? A gente não deve se comparar com os outros. Cada um é individual. Cada pessoa é um filho especial do Pai Celestial, que tem talentos, dons diferentes de outras pessoas. Então não podemos nos comparar com os outros. A comparação que temos que fazer é eu, comigo mesmo, né? Com o meu velho eu e dedicando o meu novo eu ao Senhor. Então esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de usar. O segundo, conhecido de todos nós, né? Da viúva de Sarepta, né? Que Eliseu, era uma época de fome, lembram que Eliseu inclusive foi alimentado, né? Pelos porcos, pelos corvos, né? Lá quando ele estava na montanha. E, desculpa, Elias, né? E Eliseu sucedeu Elias, tá? Então Elias, aquele profeta realmente que restaurou o poder selador, né? E ele estava com fome, chegou para essa viúva e disse: olha, faça lá uns pães para mim e eu vou comer. E ela falou: olha, eu só tenho para mim alimentar a mim e meu filho, e depois a gente vai só esperar a morte, porque não temos mais nada para comer. E ele disse: ó, faz o seguinte, vai lá e faz para mim. E ele prometeu para ela que se ela fizesse isso, não iria faltar o alimento para ela e nem para o filho. Agora eu fico imaginando a fé que essa mulher teve que demonstrar com alguém que talvez ela nem conhecesse muito bem. Mas talvez ela sentiu no seu coração que deveria consagrar. Ela consagrou tudo que ela tinha, que era a última comida que eles tinham. E a gente sabe da história, né? Que nunca faltou farinha e nem azeite na botija da viúva, até que o Senhor fez chover de novo na terra. Então ela foi e fez conforme a palavra de Isaías. E assim ela e ele e a sua casa comeram muitos dias. Esse é um exemplo de consagrar. Temos outros exemplos, vários nas Escrituras, aquela viúva que deu aquela moedinha que era tudo que ela tinha. Tá? Então, que a gente possa pensar um pouquinho sobre essa lei tão especial que é a lei da consagração. Parece que é o que culmina.
E se aqueles que vão ao templo lembrarem, ela é o último convênio que nós aceitamos antes de adentrarmos a sala celestial. Pensa nisso. Pensa nisso cada vez que você ficar em dúvida em consagrar seu tempo, seus talentos, os seus recursos para a edificação do reino de Deus. É o último convênio que aceitamos e logo depois disso nós vamos até a sala celestial. Ok? Como todo final de aula, a gente fala um pouquinho da expiação de Jesus Cristo. Lembra que nas últimas aulas a gente falou da expiação? E eu quero continuar agora lembrando dessa doutrina fantástica, que é a doutrina da graça, né? Que nós somos salvos pela graça, a graça é a expiação do Salvador Jesus Cristo, depois de tudo que pudermos fazer. E ele diz, ainda lá em 2 Néfio, encontramos que é somente na graça e pela graça de Deus que somos salvos. E ele faz um convite para que a gente se reconcilie, faça as pazes com o Pai Celestial. Como é que a gente faz isso? Quando a gente dá o nosso melhor. Eu sempre gosto de mostrar um gráfico quando eu falo da lei essa doutrina da graça. Pense aqui, tem a dignidade de um lado e o entendimento aqui na linha horizontal e na vertical, a dignidade. O que eu quero mostrar com isso? Não pegue esse gráfico como um exemplo das dimensões perfeitas, tá? É só uma exemplificação. Para a gente atingir a exaltação, a gente precisa 100%. Tá? E essa escadinha seria o nosso melhor. Se eu estou nessa posição na escada e, de acordo com o meu entendimento, é o que é esperado de mim, eu estou fazendo o meu melhor, o que acontece? A expiação paga o que falta. Isso é a graça do Salvador Jesus Cristo que completa o que falta, mas eu tenho que estar fazendo o meu melhor. Se eu estiver nessa posição, continua a expiação me atingir e pagando o que falta. Agora, se eu deveria estar nessa posição, mas estou abaixo dela, olha como falta dignidade, de acordo com o meu entendimento. E aí, e só um detalhe, que só pode julgar isso é o Pai Celestial, de quanto realmente eu entendo. Mas está vendo? Falta dignidade. A expiação não pode pagar o que falta, porque senão estaria sendo burlada a lei da justiça. Lembra que a gente falou dessa lei? Que Deus tem que ser justo, ele não pode salvar alguém que não esteja fazendo o seu melhor, ok? Então, claro, evidentemente, se a pessoa se arrepende, ela volta para o caminho, né, da exaltação. A grande pergunta que nós vamos responder na aula que vem é como saber se eu estou indo bem, se eu estou no caminho da exaltação, ok? Então, na aula que vem, vamos falar como é que a gente pode saber se a gente está festejando como esse bonequinho, indo no caminho da exaltação, ok? Então, estaremos falando na aula que vem sobre esse assunto e esperamos vocês na aula que vem. Lembrando para vocês não esquecer de compartilhar, de se inscrever no canal e se precisar, tiver alguma dúvida, esse meu e-mail, vocês podem me contactar por ele, ok? Então, ficamos aqui assim por hoje, desejando a todos que possam continuar progredindo no caminho da exaltação, para que possam receber tudo que o Pai Celestial tem, que é a vida eterna, no mais alto grau que o Pai Celestial tem para nos oferecer. E tudo isso culmina com as ordenanças do templo, ok? Então, até a próxima, obrigado por estarem conosco.